Doutor, muito obrigado, viu, mais uma vez. E agradeço do nosso encontro, né? Nos receber nessa tarde chuvosa de Curitiba, onde nós estamos gravando hoje nosso programa. Sim, hoje temos um tema bem interessante, né? Bacana. E olha só, gente, o tema que nós selecionamos para conversar hoje é direito do consumidor, é isso, doutor? Isso, nós estamos retomando, nós já havíamos falado do direito Sim. do consumidor e recebemos várias ligações, e-mails, fazendo algumas perguntas. E hoje a gente elencou as principais. Vamos falar sobre o direito do consumidor. O consumidor, do modo geral, conhece os seus direitos? Não conhece. Hã? Não conhece. Tem gente que não sabe nem o que é o direito do consumidor, Que coisa, hein? O direito do consumidor, na verdade, vamos fazer uma explanação, né? Para que todo mundo que esteja de casa entenda que o direito do consumidor nada mais é que uma ramificação, um braço do direito civil, né? Com o direito empresarial. E esse direito civil e empresarial se juntaram para quê? Para a gente, como que eu poderia usar um termo assim muito simples, a junção desses dois direitos para garantir o direito do consumidor. Ou seja, Ok. Via de regra, a justiça olha sempre o lado mais frágil, né? sempre. Na negociação. A princípio, sim. Né? É para ser. Né? O Código de Defesa do Consumidor, né? Ele tem lá um artigo 6º que ele fala sobre as relações de consumo e fala, inclusive, da parte mais fraca na relação. Bom, o Código Consumidor, nos seus vários artigos lá, é bastante interessante, até mesmo você conhecer, mas nós elencamos aqui, doutor Joaquim, algumas perguntas, de um modo geral, que achamos assim mais interessantes. Vamos lá então, doutor Joaquim. Tem dívidas em uma empresa, e ela desapareceu. Exato. E agora, como é que eu faço para limpar meu nome, uma vez que essa empresa, eu fui lá na loja, opa, não existe mais a loja. E eu tenho uma dívida lá, quero limpar meu nome. Como é que fica, doutor? Primeiro de tudo, né, você deve ter ciência, ter noção de que se realmente essa empresa está falida ou não existe mais. Vai até a junta comercial e lá você vai ficar sabendo, olha, não existe mais essa empresa. Diante disso, você vai procurar teu advogado e ele vai entrar com uma ação de consignação em pagamento. Claro que você não precisa saber, ninguém precisa saber disso, mas é bom a gente ter a noção que o Código de Processo Civil, quando ele trata das dívidas, lá do artigo 539 ao 549, ele deixa muito claro que ele foi criado para que ninguém fique devendo. Eu devo, eu tenho um caminho para pagar? Tenho. Está lá no Código de Processo Civil e ele te garante isso. Vou fazer, baseado nessa pergunta, vou emendar outra aqui. Uma empresa pode passar a sua dívida para outra cobrar? Fechou a minha empresa, eu não tenho, mas eu tenho uma carteira de clientes que deve para a minha empresa. Eu posso vender essa carteira para uma outra empresa cobrar? Pode vender, pode ceder, pode entregar e pode, inclusive, firmar parceria na cobrança. Pode sim, sem nenhum problema. Inclusive, o doutor Joaquim, já num programa que nós fizemos alguns dias atrás, já respondeu. Dívida caduca, doutor? Caduca. Qual As prazo? dívidas, ela tem uma prescrição de algumas em 1 ano, outras em 3, 4 e 5. As que envolvem relações de consumo é 5 anos. Mais uma pergunta lá, doutor. Olha só. Essa aqui tem a ver com algo que é muito comum no mercado, principalmente no ramo do sistema bancário, que é a venda casada. Fala pra gente a respeito. O que é a venda casada? A venda casada nada mais é que quando você vai adquirir um objeto, te empurra um outro. Vou te dar um exemplo sobre isso. Eu vou lá e pretendo fazer um financiamento no banco, né? Olha, eu quero fazer um financiamento de um apartamento. Ok. E o gerente insiste que eu tenho que fazer um seguro de vida. Tá? Ele me libera um valor X se eu fechar outros. Faz um empréstimo, mas tem que casar com a capitalização lá. Expressamente proibido. É proibido. O Código de Defesa do Consumidor, né, ele, lá no artigo 39, ele trata exatamente disso. É expressamente proibido e isso pode gerar, inclusive, crimes contra o consumidor. Então não pode. Não posso comprar uma coisa, outra. Tem um exemplo muito comum que todo mundo fala assim, mas eu nem sempre compro apartamento e seguro de vida. Mas tem uma coisa muito que todos nós fazemos. Eu vou ao cinema. Quero assistir lá o filme, vamos pegar o Harry Potter, um exemplo. Vamos assistir o Batman, doutor, não sei. Vou levar meus sobrinhos. E na hora que eu entrar no cinema, a pipoca lá tá R$50 o balde de pipoca e as cocas. Eu tenho 8 sobrinhos, eu gastaria R$500 com meus sobrinhos. Mas aí eu tenho um plano. Olha, eu vou fazer pipoca em casa, eu vou comprar um lanche em outro lugar e vou entrar. O que acontece? Antigamente o cinema proibia, eles estavam proibindo. Porque eles queriam vender o teu ingresso, você era obrigado a comprar deles. Isso é uma venda casada, é expressamente proibido. Então hoje eu posso ir no cinema,
Se não quiser comprar pipoca ali, eu posso levar da minha casa. Eu posso comprar um McDonald's e eu posso entrar comendo com sacolinha de outra loja. Olha só que interessante. Dessa eu não sabia, doutor. Aham. Sério mesmo? Olha Sim, você que pode, maravilha. porque eles sempre condicionam, né? Se Sim, você tá vindo no cinema, você tem que comprar a pipoca deles, com manteiga, da forma que tem Mas que ser. vamos julgar um pouco. A gente sabe que a gente gosta de polemizar um pouquinho, né? Uhum. Mas o cinema não pode me apelar. Eu vou cobrar uma taxazinha porque eu vou limpar a sujeira que você eventualmente pode fazer ao derrubar uma pipoca aqui dentro. Essas consequências já estão embutidas no preço do consumo. Ah, Toda vez que você perfeito. compra um objeto lá, uma entrada no cinema, você tem lá taxa de administração, taxa de serviço, que são Perfeito. taxa dos artistas. A taxa de serviço que está inclusa ali já é... Tá vendo, gente? Quanta informação importante que nós não sabemos, né, doutor? Uhum. A maioria de nós, né? Sempre, quando eu dou um exemplo, a pessoa coisa. fala assim, mas eu não compro, eu não financio um carro, uma casa. Mas no cinema sempre vai, então ali a gente vê a venda casada. Esse assunto interessa muito a você, a nós aí, principalmente em tempos assim chuvosos, né? Tempo cinza, né? Tempo cinza, que nem ontem aqui em Curitiba caiu o maior temporal, né, doutor? E aí, em alguns lugares, houve a queda de energia. Vamos falar sobre queda de energia e possíveis danos a equipamentos eletroeletrônicos. Como é que fica a lei do consumo com relação a isso, doutor? Na verdade, a queda de energia, a empresa que presta o serviço, ela é responsável. Eu tenho lá uma geladeira e oscilou a energia 4, 5 vezes na minha casa e queimou a televisão e a geladeira. Quem é responsável por isso? A empresa. A empresa que te fornece, né, o consumo de a energia, você consumidor. Aquela empresa, ela é responsável por todos os atos praticados naquele momento. Poderíamos incluir aí uma rede de supermercados ou um pequeno supermercado de bairro que, de repente, devido a essa queda de energia e ficou um bom tempo lá apagado as luzes e ele perdeu toda a sua carga que vai lá no balcão frigorífico, é bom a gente frisar o ou seguinte, não? que o Código de Defesa do Consumidor, ele trata de pessoa para pessoa. Mas ele tem algumas exceções. Perfeito. Ele tenta equilibrar o maior com o menor. Então, ou seja, aquele pequeno empreendedor, aquele dono do pequeno mercado, ele tem o direito, sim, de reparar dentro do Código de Consumidor. Já uma grande empresa, por exemplo, uma rede de mercado gigante, ela vai demandar numa outra forma que é dentro uma outra esfera. Mas tem também, claro, ele pode ser reparado. Não, por isso que eu citei lá o pequeno comerciante do bairro que tem lá sua lojinha e de repente sua geladeira queimou e estava lá a carne, perdeu. Então aí ele pode demandar. Sim, claro. Ok, doutor, vamos lá então. O então. Código de Defesa do Consumidor ele serve para equilibrar a pequena empresa, a pequena pessoa, a pessoa de parcos recursos com as grandes empresas. Vamos falar agora do serviço de saúde gratuito do governo, que é o SUS. Pode-se demandar através do direito do consumidor contra o SUS é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. O SUS, os bancos, por exemplo, eu preciso fazer um exame, né? O SUS não está me fornecendo, ele se enquadra do Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho direito, eles são obrigados a fornecer. Eu preciso de um medicamento, meu plano de saúde tem plano de saúde, tem esse medicamento e eu tenho um plano de saúde, eu vou exigir do plano de saúde. Se eu não tivesse, eu exigiria do SUS. No relacionamento com o SUS, ele é considerado pago? Sim, claro. É uma contraprestação. Eu pago meus impostos. Os impostos, em contrapartida eu mereço um plano de saúde eficaz. Exato. Inclusive é garantido constitucionalmente, né? Olha. A Constituição, ela garante o direito à saúde, Bom, já que você tocou no SUS aí, hoje a grande demanda, a grande reclamação da população, quando se fala em Sistema Único de Saúde, ainda é a falta de médicos, né? Falta de médicos, sim. E muitas vezes a pessoa fica horas e horas e horas numa fila e a outras tantas ficam até meses aguardando a marcação de uma consulta com um médico especialista. Exato. Eu não sei se entraria nessa demanda aqui, doutor? Entra. Vamos fazer vamos dizer assim, uma pausa nessa situação e falar de dois fatores. Quando você tem o tratamento garantido pelo Estado, pelo município ou pela federação, você pode exigi-los. O que você não pode exigir, muitas vezes, é a contrapartida na questão da agilidade, da rapidez. Perfeito. Claro que se eu preciso e é urgente, eu procuro o judiciário e eu entro e consigo uma liminar, uma ação judicial para aquilo. O que é diferente, por exemplo, de um banco. Por exemplo, eu tenho... eu vou pagar uma conta, eu cheguei às 11 da manhã e eu preciso pagar o financiamento da minha casa, porque não estou conseguindo pagar pelo aplicativo. Daí eu fico meio-dia, 1, 2, 3, 4, e quando é 4h30, eles me chamam no caixa e eu efetuo o pagamento. Tá? Então eu passei lá por mais de 5 horas no banco. A Febraban, né,
que é o órgão que regulamenta os bancos brasileiros, ele já tem uma determinação específica. E eles já sabem que se acontecer isso, a pessoa, inclusive, a instituição responde pelos danos. Ela é obrigada a pagar. Como é que ela faz, a pessoa faz a prova disso? Eu entrei no banco, eu peguei uma senha. Ok. Né? Ok. Tiro foto dela. Isso é bom sempre estar monitorado ali. Ok. Quando eu saio, eu paguei meu boleto, tem ali o valor autenticado e o horário que eu saí. Da data da entrada até o horário que eu saí, eu fiquei 3, 4, 5 horas no banco. Ali já nasce meu direito. Doutor Joaquim, nós falamos aqui de vários assuntos, né, ligados ao direito do consumidor. Mas tudo isso aqui, aquele que está reclamando tem que provar o que ele está pedindo, não é isso? Como é que se faz prova na maioria desses casos aqui, que são casos corriqueiros, né? A entrada e saída de um cinema, uma queda de energia, enfim, como é que se faz prova disso? Porque vou ter que peticionar isso aqui, Exato, né? tem que juntar no processo. Existe uma coisa que a gente chama dentro do direito, que é o res in ipsa. O que é isso? É aquilo que já é presumido. Por exemplo, eu nunca fui cliente do Banco Alfa. Vamos pegar Beta, do Banco Beta. Nunca fui e o meu nome está inserido no Banco Beta. Ou seja, eu vou entrar para o juiz e dizer, olha, excelência, eu nunca fui cliente. O que acontece? Quando eu alego isso, eu peço a inversão do ônus da prova. Como eu sou a parte mais fraca, eu peço para que a outra parte que prove. Tá? O que é diferente, por exemplo, meu nome no Serasa. Eu quero pedir uma indenização. Eu vou provar que meu nome está no Serasa e aí a outra parte é que tem que provar o porquê é que seria o meu nome. Perfeito. Doutor, já que falamos sobre banco, vamos falar sobre golpes via internet. Nossa, conheço N pessoas que infelizmente caíram nesse golpe da internet ou que de alguma forma tiveram suas contas hackeadas ou as pessoas lá tiveram acesso às suas senhas e limparam os cofres lá. O que o direito do consumidor preconiza a respeito? Na verdade, assim, toda vez que eu tiver por exemplo, entraram na minha conta, hackearam a minha conta e limparam a minha conta. Ok. Tá? A culpa foi minha ou a culpa foi do banco? Nesse momento nasce uma dúvida, né? E é aí que mora o perigo, né? Mas independente da culpa ser minha ou de quem quer que seja, o banco ele tem que prestar um serviço de qualidade. Se ele deixou uma brecha, uma falha, exemplo, no sistema, o banco paga. Por exemplo, eu sou aposentado, eu tenho 70 anos e eu fui lá no caixa fazer o meu saque do meu dinheiro. Quando eu estou fazendo o saque do dinheiro, eu olho e observo que ali está falando que eu tenho que contratar um serviço. E eu fico na dúvida, eu vou e chamo uma mocinha do banco e falo, olha, ele está me pedindo isso. A pessoa vai ali e fez a simulação do serviço e ela não trabalhava no banco. Ela pegou meus dados e naquele momento. Como aconteceu naquele momento, porque o banco também foi frágil nesse momento, o banco é responsável. Porque os bancos, a gente sabe que investem milhões, né? Em segurança, nos meios digitais, cada vez mais. Mas havendo falha nesse sistema, onde o consumidor... O juiz vai analisar e provavelmente, quer dizer, não posso dizer 100% de certeza, se a falha for do banco, o banco vai ter que indenizar. Olha só, essa aqui eu não conhecia, gente. Essa aqui eu não conhecia, doutor. Crianças em restaurantes. O doutor estava me contando que é muito comum acontecer, que está acontecendo, inclusive... Em todo o país. Em todo o país, né, doutor? De crianças, espaço limitado para criança em restaurante. Como é que é isso, doutor? Tem um movimento americano, né? Que nos Estados Unidos é permitido. Tem lugares que aceitam crianças, tem lugares que não aceitam crianças, que é como pet. Tem lugares que aceita pet, tem lugar que não aceita. Então, nos Estados Unidos, eles têm uma outra constituição, tem uma outra, como que eu diria assim, analogia de vida, né? E eles fazem isso, né? Eles têm essa liberdade, a Constituição deles permite. A nossa, não. Mas aqui no Brasil, já vi alguns restaurantes que iniciaram um pouquinho antes da pandemia, acho que foi 2019, iniciaram dizendo, olha, não aceitamos crianças. E isso fere o princípio, né, constitucional, né? O princípio da dignidade humana. Eu tenho meu filho, eu vou levá-lo onde eu quiser levar, né? Então isso, e tem vários comércios que iniciaram com isso. São Paulo teve alguns, foram multados. E hoje esse movimento, que no começo era sem crianças, né, no children, né? Agora está um movimento para acabar com isso. Mas tem lugares que limitam, que não aceitam. Gente, o assunto é bastante amplo, né? Importante é você, quando tiver um tempo, conhecer um pouco mais, né, do Código de Direito do Consumidor e sempre que tiver alguma dúvida, consulte um advogado, né? E sempre que envolve
assuntos ligados à área comercial, ser respaldado de algum tipo de documento. Um ticket de supermercado. Em época digital, tira foto, guarda. Pois é, hoje não tem como, né? A gente pode arquivar tudo. É uma prova, né, doutor? Uma prova, claro. Sempre juntar provas. Nós vivemos num mundo globalizado, não tem como dizer assim, olha, eu não consegui. Faz uma foto, tira ali, Pronto, mostra. acabou. Bom, o doutor Joaquim Alexandre, ele gosta de manter nas redes sociais uma página ricamente ilustrada, com muita informação de qualidade, que a população carece de muita informação ainda, né, doutor? E muitas coisas poderiam ser evitadas. Consultar, né? Na página vai achar alguma coisa, sempre vai achar, né? Se precisou, consulte um advogado, né? Nós somos o braço direito da justiça dentro da sociedade, então é bom consultar, né? Bom, se você quer conhecer um pouco mais desse trabalho bacana, doutor Joaquim mantém a página, como é que as pessoas encontram lá, doutor? Tem no Facebook, doutor Joaquim Alexandre, escritório de advocacia, e eu tenho no Instagram, que é j.alexandros_. Perfeito. Está aqui na tela, né, para você, caso tenha curiosidade, queira de repente encaminhar uma pergunta, uma dúvida, né? Pode entrar lá na página, né? Pode mandar pra gente, a gente já se programa para a próxima edição. Bacana. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Informação é poder, né? Sempre, né? Já voltamos em um minuto.